Se você tem 35 anos e ganha 5 mil reais por mês, essa calculadora mostra que você devia ter 60 mil reais investidos nessa altura da vida. E essa calculadora, ela mostra quanto dinheiro você devia ter em cada idade que você tiver. Fica tranquilo que eu acho que muita gente tá pra trás, não tá na meta, super compreensível, não é pra você ficar desesperado. Mas hoje eu vou te mostrar como funciona essa calculadora da regra 1369, como que você faz pra usar ela, quanto você tem que investir pra atingir sua meta se você estiver atrasado e onde investir. Chega aí. Eu acho que a coisa mais normal é você não saber, né, quanto dinheiro você devia ter na sua idade, pelo menos segundo essa regra, e não saber pode ser tranquilizador, mas eu acho que na realidade do Brasil, que tudo tá caro pra caramba e a gente tá ganhando mal, é pior não saber quanto você devia ter, pra pelo menos você sabendo, você ter um norte se você tá um pouco atrasado, muito atrasado, já tá no seu objetivo, de acordo com a sua idade, pra continuar progredindo, e essa calculadora ajuda exatamente nisso. Pra explicar com mais clareza, a regra é muito simples, né? Talvez você nem precisasse da calculadora, mas ela facilita, principalmente porque ela mostra quanto você devia investir também, né? Que aí a calculadora é necessária. Mas a regra, ela fala que você devia ter, aos 35 anos de idade, 1 ano do seu salário. Daí vem o 1 da regra 1369. Aos 45 anos de idade, você devia ter 3 anos do seu salário em investimentos, né? Aos 55 anos, você devia ter 6 anos do seu salário, 1369, e aos 65 anos você devia ter 9 anos do seu salário. A regra diz basicamente isso. Então eu montei essa calculadora, que é uma planilha, que é muito fácil de usar. Vamos supor que você tem 36 anos de idade e ganha R$3.500 por mês. Nessa situação, você deveria ter hoje R$50.400 investidos. Ele já mostra aos 35 anos que você devia ter 42 mil, né? Você está com 36, um exemplo. Aos 45, 3 anos do seu salário que vai dar 126, aos 55, 252 e aos 65, 378. É uma meta de onde você deveria chegar. A segunda parte da calculadora, que já está prontinha para você usar, é quanto você devia economizar e investir por mês para continuar perseguindo essa meta de alcançar 1, 3, 6, 9 anos do seu salário. Aos 36 anos, você devia estar investindo R$840 por mês. Entre 40 e 49 anos, R$910 por mês. E acima dos 50 anos, você devia começar a investir R$1.260 por mês para continuar perseguindo essa meta. Podem parecer valores um pouco fora da realidade pro Brasil, né? Que, como a gente comentou, o custo de vida aqui é alto pra caramba, consome quase todo o nosso salário, mas essa regra mostra basicamente isso. Para você fazer download e usar essa calculadora, tô deixando o link aqui na descrição, não tem segredo, é só baixar. Quem tá no meu grupo do Telegram já baixa, já tem essa planilha faz bastante tempo. Mais um exemplinho, se você tem 25 anos e tá ganhando R$2.300 por mês, a regra ela só fala a partir dos 35 anos, né? Então aqui aos 25 anos ele tá falando, ó, mire nos 26 e nos 27.600 aos 35. Então você devia ter 27.600 aos 35 anos, é isso que você vai mirar. Aos 45, 82, 55, 165 mil e aos 65 anos, 248. E para chegar lá, agora que você está com 25 anos, na faixa dos 20 aos 29, você tinha que investir 230 por mês, R$300 dos 30 aos 39 e assim vai. Calculadorinha é bem fácil de usar. 45 anos ganhando R$6.000, vamos colocar já um valor bem alto agora. Você já devia ter 216 mil e mirar chegar nos 648 mil nos 65 anos de idade e devia estar investindo, se você estiver partindo do zero, né, que é essa a premissa, R$2.100 para conseguir chegar lá. Então, quanto mais velho você tiver partindo do absoluto zero, maior que vai ter que ser seu esforço mensal. Ao contrário, que se você tiver 30 anos com os mesmos R$6.000, já cai para 1.080. Se você ganhar menos do que isso, 3.500, para manter esse mesmo padrão de vida, já cai para 630 que você vai ter que investir. Quanto antes você começar, melhor, né? 25 anos, o valor para você investir já cai para 350, praticamente a metade do valor anterior. Cara, é uma calculadorinha bem simples. A regra, a gente já vai conversar um pouquinho melhor dela, das limitações, mas a lógica é essa. Mas você tem que entender quais são as hipóteses, as premissas para essa regra dar certo. Em primeiro lugar, essa regra fala que todo o seu dinheiro investido, para ela fazer sentido, né? Para o seu dinheiro durar, para você mirar na sua aposentadoria, tem que estar investindo em algo que renda pelo menos IPCA mais 3% ao ano. A boa notícia é que enquanto a gente grava esse vídeo, o Brasil também dá boas oportunidades para você investir rendendo bem mais do que isso. Hoje o Tesouro IPCA
tá... Eu tô falando que precisaria investir em pelo menos alguma coisa que renda IPCA mais 3% ao ano. Dá uma olhada em quanto tá rendendo o Tesouro IPCA hoje. Clica aqui no tesourodireto.com.br, rendimentos dos títulos, produtos, rendimento dos títulos. Tesouro IPCA, olha que doideira, vamos filtrar só por Tesouro IPCA. Tesouro IPCA 2029 está rendendo extraordinariamente bem. IPCA mais 7,91. Há uns dias atrás chegou a bater IPCA mais 8. Ou seja, tem outros que com vencimento até mais longo, né? IPCA 2040, ou seja, vence bem mais para frente. Se você investir hoje, você vai garantir essa rentabilidade ficando até o fim, né? Por muito mais tempo, muito mais anos rendendo IPCA mais 7,18. Confia, é uma rentabilidade muito alta. IPCA 2050 rendendo IPCA mais 7,05. Olha por que é alto. Eu vou ver aqui, ó, histórico de preços e taxas. Vou pegar aqui o Tesouro IPCA. Eu vou pegar o 2045, só para você ver como a rentabilidade dele está bem alta. Cara, em toda a série histórica, ele já chegou aqui em 2019, como você está vendo, a render IPCA mais 2,87, ou seja, abaixo do que a regra 1369 diz que deveria render sua grana para fazer sentido, né? Para o seu dinheiro durar até a sua aposentadoria e você viver uma aposentadoria confortável, mantendo um bom padrão de vida. Mas olha como já subiu a rentabilidade. A última data, em 2025, ele estava rendendo IPCA mais 7,5. Então, quando a gente volta aqui e vê o rendimento dos títulos de Tesouro IPCA, quando ele está rendendo acima de IPCA mais 7, você está vendo que, historicamente, é uma excelente rentabilidade. Então, você consegue, por conta de render bem mais do que IPCA mais 3 atualmente, nos investimentos mais seguros do Brasil, porque se você for para CDB, mesmo de grandes bancos, você encontra rendendo mais do que isso. Você consegue reduzir esse esforço de quanto que você tem que investir por mês, porque a aplicação está rendendo bem mais do que a regra em 1369 diz que deveria render. E, cara, eu sempre gosto de fazer simulação, né? Então, bem rapidinho aqui, ó, Tesouro IPCA, só para você ter uma ideia de como está rendendo bem, vamos pegar aqui o Tesouro IPCA 2050 e vamos supor, vamos ver quanto que a regrinha está falando que deveria investir por mês. Vamos fazer esses R$350 aqui, ó, pouquinho, só para você ter noção de até onde vai. 350 por mês. De 350 em 350, você teria investido ao longo, né, desse período, 103.600, somando 350 todo mês. Só que isso ia virar 471, claro que vai ter um imposto de renda relativamente alto, né? É só sobre o que rendeu, mais taxa da B3 também só sobre o que rendeu. Você ia ter 400 mil líquido no bolso. Você nem se preocupar em pagar essas taxas, tá? A hora que chegar lá no vencimento ou quando você resgatar, já é descontado automaticamente. Tudo bem, pô, é quase 70 pau de imposto, tudo bem, mas de 400 mil para 103 que você investiu é 300 mil de lucro. O fator aqui é só você ter paciência de fazer esses investimentos e dá bem mais do que na poupança, né, que deu 260 mil contra 400 conto que você vai ter num Tesouro IPCA da vida nessa simulação aqui que eu fiz. Segunda hipótese importante da regra 1369 é que ela considera que quando você chegar na aposentadoria, e ele tá dizendo que você vai se aposentar com 65 anos de idade, que é a idade de aposentadoria aqui no Brasil praticamente, você vai passar a viver com 80% do seu salário atual. Então vamos supor que você hoje ganha 10 mil reais e mantém sua vida com esses 10 mil reais. Na aposentadoria você vai ter uma redução do seu padrão de vida, de 10 mil reais para 8 mil reais. E desse valor de 10 mil reais que você vive hoje, 50%, nesse meu exemplo, 5 mil reais vai vir do seu dinheiro investido e 30%, 3 mil reais, vai vir da aposentadoria pública, do INSS. É essa a lógica e ele considera que você vai viver com essa grana até os 90 anos de idade. Quando chegar nessa idade, sua grana vai acabar, né? É isso. Porém, ele está considerando que sua grana vai render IPCA mais 3% ao ano. A gente está vendo que hoje está rendendo bem mais e, historicamente, no Brasil, rende mais do que IPCA mais 3% ao ano. Então, talvez você não precise, se você fizer uns investimentos bem feitos, reduzir seu padrão de vida na aposentadoria, ou ele vai durar mais do que até seus 90 anos de idade. É essa a lógica da regra 1369, de mostrar quanto que você tem que investir e quanto que você tem que ter de dinheiro em cada idade. O que é mais importante não é você ficar bitolado de que você deveria ter, sei lá, 60 mil reais hoje em dia, 100 mil reais, ou naquela idade você tem que ter tanta grana. É mais para você ter uma noção de cair na real e falar, putz, eu acho que vale a pena eu fazer um esforcinho a mais para investir todo mês. Então, com consistência, e ainda mais no Brasil, que pô, tem juros altos pra caramba, e isso favorece quem investe, né? Desfavorece quem gasta muito, quem faz financiamento, se endivida. Se você faz um esforço de conseguir cortar aqui, cortar ali, e eu tenho que reconhecer que é um esforço
que tem muito mérito, porque no Brasil as coisas são caras pra caramba e cortar custo de vida não é fácil, mas se você consegue fazer isso, simplificar sua vida, que foi o meu caso, que eu cortei vários gastos, me livrei de carrão e ando até hoje com o Ninho 94, você abre espaço para você investir, você tem excelentes oportunidades de investimentos aqui no Brasil. Estou falando de Tesouro Direto, que tem os investimentos mais seguros do Brasil e estão rendendo tudo isso que eu te mostrei, que é muito acima da média histórica. Se você aprende a investir em outras coisas, inclusive, sem deixar de lado o Tesouro Direto, que é onde eu invisto até hoje a maior parte da minha grana, mas comecei para CDB, LCI, LCA, fundos imobiliários, cara, dá para ir longe no Brasil, porque as coisas aqui rendem bem pra caramba. Tem vários vídeos aqui do canal que eu ensino investimentos. Fiz a série Mapa do Tesouro Direto, que eu ensinei a minha amiga Belinha a investir na prática, e a gente filmou tudo isso. Inclusive tem meu livro, que nesses vídeos você consegue baixar de graça a versão digital. É só você clicar em algum desses vídeos que você cai nessa série e aprende a investir nas coisas mais seguras e que estão rendendo bem pra caramba, que é o Tesouro Direto. Se ainda não é inscrito, clica nessa bolinha e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.